Bom dia, irmãos. Eu estou aqui para trazer um comunicado oficial em nome da igreja acerca do posicionamento e da orientação que o governo do estado do Amazonas tomou em relação ao retorno gradativo das atividades em nossa sociedade. Nós sabemos que a partir de amanhã, dia 1º de junho, vai haver uma abertura naquilo que tem sido chamado de primeiro ciclo de abertura das atividades em nossa cidade. E está incluso neste primeiro ciclo também as igrejas, né, entre esses ciclos. Pois eu vim aqui em nome do conselho, após nós conversarmos, comunicar aos irmãos a decisão que nós tomamos. Queridos irmãos, a decisão oficial do conselho de nossa igreja a respeito do retorno das atividades da Igreja Presbiteriana Betel e de nossas congregações, portanto vale tanto para a nossa igreja como também para as nossas queridas congregações, é de que no mês de junho, preste muita atenção, no mês de junho nós não teremos ainda a reabertura dos trabalhos de nossa igreja. Nós entendemos que é muito cedo para nós tomarmos uma decisão quanto ao retorno das atividades em nossa igreja, devido ao fato da seriedade do momento que estamos vivendo ainda. É importante lembrar que, infelizmente, o nosso estado, a nossa cidade de Manaus ainda não está livre do vírus. E ainda tem aparecido novos casos nesses dias. Então é preciso que nós tomemos e tenhamos o máximo de cautela possível com respeito a esta situação. Nós não sabemos como será o andamento daqui para frente, com a abertura dos comércios, por exemplo, como será o comportamento do vírus em nossa cidade. Nós esperamos no Senhor e oramos para que isso possa acabar, que isso possa cessar, mas não sabemos quais serão os resultados dessa abertura do comércio e de outras demais atividades que estão sendo reabertas a partir de amanhã, dia 1º de junho. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, que nós tomamos essa decisão para observar isso daí. Nós não vamos colocar nenhuma data até o presente momento de retorno. Nós só poderíamos tomar talvez alguma possibilidade de datas, talvez isso somente no final de junho, quem sabe só no início de julho. É que nós poderemos ter a capacidade de fazer um mínimo de avaliação acerca de como se encontra a situação da pandemia em nosso estado. Vale lembrar aos irmãos que, embora seja uma permissão do governo, embora seja algo permitido pelo governo, me refiro ao retorno das igrejas, graças a Deus nós cremos em algo, e não somente cremos, mas a legislação do nosso país nos permite isso, acreditarmos na separação entre igreja e Estado. O Estado, ele não diz o que a igreja deve fazer, como também a igreja não diz em vários aspectos o que o Estado deve fazer. Existe uma separação entre igreja e Estado, né? Então, não é o Estado quem está habilitado a dizer quando é que nós, igreja, podemos e devemos voltar às nossas atividades. Não é o Estado, não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente, não é ninguém. Isto compete, cabe à liderança de cada igreja local. E nós, como igreja local, como Igreja Presbiteriana Betel, conselho da igreja, nós tomamos essa decisão. Ah, pastor, mas muitas igrejas vão estar funcionando. Cada pastor que cuide da sua comunidade. E nós, como pastores desta igreja, Betel, nós temos esse cuidado de primeiramente observar como será o comportamento da pandemia no mês de junho, tá certo? Então, fique claro isso aos irmãos. Mês de junho, nós não retornaremos ainda às nossas atividades. Talvez se retornarmos início de julho, caso esteja melhor a situação. E sobre esse retorno, irmãos, quando retornarmos, se assim o Senhor Deus nos permitir, nós faremos os primeiros cultos e as primeiras reuniões, talvez teremos apenas uma reunião por semana, talvez no domingo, na área externa da igreja. Isso vale para as nossas igrejas para a nossa igreja local Betel e as nossas congregações. Essa é a recomendação que damos, tá certo? Também, é claro, com todos devidamente
seguros ou assegurados com o uso de máscaras, tá bom? Não será permitida a entrada de pessoas, sejam elas visitantes ou membros das igrejas, sem uso de máscaras, tá bom? A partir do momento em que nós liberarmos, a partir do momento em que houver a permissão, que entendemos que será melhor para nós retomarmos as nossas atividades. Então ninguém vai poder entrar sem máscara por um bom tempo em nossa igreja, quando nós retomarmos as nossas atividades. Então que fique bem claro isso também aos irmãos. Alguém pode pensar assim, pastor, mas isso daí é discriminação. Tem gente que vai usar esse tipo de argumento, né? Que é discriminação, que nós não podemos fazer isso. Podemos sim. Outro dia alguém questionou na internet, eu vi alguém perguntando assim, o governo pode obrigar as pessoas a usar máscara? Aí eu quero que você pense no seguinte, o governo pode obrigar alguém a usar cinto de segurança no carro? O governo pode obrigar alguém a usar cinto de segurança no avião? Você sabia que um avião não decola se um passageiro tiver sem o cinto de segurança, ele não pode decolar? E você acha, alguém argumenta o seguinte, deixa eu falar aqui um pouco sobre o uso de máscaras, tá? Alguém pode dizer, como eu já ouvi algumas pessoas falando, mas a máscara não protege 100%. Meus irmãos, nada protege 100% nesse momento. Nada, absolutamente nada. Né? Então eu pergunto, eu questiono da mesma forma. Por que eu vou colocar cinto de segurança no avião se o avião cair ninguém vai sobreviver mesmo? É porque é o que temos. É o que nós temos. Com respeito ao uso de máscaras, eu acho tão importante isso vale para os membros da Betel, tanto no momento de culto, quando retomarmos as atividades, talvez no início de julho, talvez, né? Dependendo de como vai estar a situação. Quando alguém fala assim, mas o uso de máscara não é 100% de proteção. Existe algo, meus irmãos, que os médicos falam que é muito importante e devemos levar em consideração a respeito disso, que diz respeito à questão da quantidade viral que você recebe. A máscara, ela não nos protege 100% de sermos infectados pelo vírus do Covid-19 ou de nenhum outro vírus. Mas uma coisa para você pensar, ela evita que você receba uma carga maior de quantidade de vírus. Uma coisa, vou usar um exemplo aqui, é claro que o número é bem maior do que isso, né? Mas uma coisa é você de repente ser infectado por 10 vírus do Covid que entram no teu organismo, no teu corpo, né? 10 vírus. Outra coisa é você ser infectado por 10 mil vírus desse vírus. Qual será a consequência maior, né? Quem é que vai ter uma consequência maior? Aquele que recebeu uma quantidade de 10 vírus apenas ou daquele que recebeu 10 mil vírus? Não precisa ser muito sábio para chegar à lógica dessa conclusão, né? Ou seja, é por isso que é importante o uso de máscaras. Isso vale, irmãos, aqui fica um conselho meu para os irmãos, não somente para quando nós estivermos cultuando ao Senhor, quando retomarmos as atividades, mas serve também para o seu dia a dia. Eu peço aos irmãos, de modo que eu peço aos irmãos da Igreja Betel e nossas congregações, tenhamos sabedoria, irmãos, tenhamos sabedoria. Eu tenho dito isso aos irmãos. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa muito, no meu ponto de vista, muito tola, né, o posicionamento dela, que ela fez um vídeo andando no calçadão de uma cidade, e sem máscara, sem nada, e dizendo, olha só, eu não tenho medo desse vírus, eu não tenho medo porque aqui daí usou o nome do presidente da República, né? Aqui é tal, né? Aqui é Bolsonaro, eu não tenho medo do vírus. Irmãos, o vírus não respeita partido político, o vírus não respeita, não vamos politizar o vírus nesse sentido, ele é perigoso para todos nós. E é importante que por uma questão de educação e de cuidado, você use a sua máscara. Eu tenho tomado como uma falta de respeito pessoas que estão deliberadamente sem uso de máscaras. Então, desde já eu aviso aos irmãos da igreja e de nossas congregações. Será proibida a entrada de pessoas sem máscara durante um bom tempo em nossas igrejas e nossas congregações, quando retomarmos as atividades, que não sabemos ainda quando será essa retomada. Então, já para concluir esse aviso,
já ir caminhando para essa conclusão, lembrando aos irmãos novamente, nós não temos uma data para retomarmos as nossas atividades. Não temos. O mês de junho inteiro nós não teremos ainda atividade alguma. Isto vale para a nossa igreja local Betel e também para as nossas congregações locais também, tá certo? Não temos. Vamos observar aí o comportamento do vírus, como anda aí o progresso. Peço até ajuda dos irmãos com respeito a isso também. Que talvez fique de olho aí nos números da vigilância sanitária ou coisas do tipo, né? Nós precisamos ter um parâmetro para liberar os cultos, para liberar as atividades da nossa igreja com segurança. Só quando tivermos segurança e ainda assim na área externa, depois que retomarmos por um bom tempo, tá certo? E não temos previsão ainda para retomarmos a vida normal em nossa igreja, tá certo? E só mais uma coisa sobre isso, irmãos. Muitas igrejas estarão retomando suas atividades nesse período, talvez a partir de amanhã. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que tomemos o cuidado com respeito a isso. Me refiro ao fato de repente, você ir para uma outra igreja visitar. Não, enquanto a Betel não retoma, ou enquanto a congregação não volta às atividades, eu vou congregar ali naquela igreja. Irmãos, tenhamos sabedoria, sejamos sábios. Nós somos o povo de Deus, nós não podemos ser tolos. Somos o povo de Deus, tomemos o cuidado para pensarmos um pouco e saber que o risco vai ser a mesma coisa. Nós não estamos permitindo retorno às atividades da igreja justamente para isso. Porque nós não sabemos como está o comportamento do vírus e como estará daqui em diante. Não sabemos ainda. Por isso que nós vamos observar o mês de junho, com a abertura do comércio e de outras atividades de segmentos sociais, como vai se comportar isso daí. Então eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, não visite outra igreja. Não estou falando isso porque eu estou com medo de perder membresia, não, irmãos. A igreja não é minha. Eu não sou o dono da igreja, né? Mas eu estou falando isso, irmãos, para que nós tenhamos sabedoria e observemos esse período aí. Tem muitas igrejas, eu não vou dizer que são todas, é claro, mas tem muitas dessas pseudo-igrejas, em muitos casos, que estão reabrindo, estão querendo reabrir porque estão com falta de grana, estão com falta de dinheiro, essa que é a verdade. Mas nós não podemos ir nessa onda, temos que ter sabedoria com respeito a isso também, tá certo? E é claro, quando nós retomarmos as atividades também de nossa igreja, esperamos no Senhor que seja logo, seja breve, que tenhamos uma margem de segurança para isso. É claro que nós não vamos poder por um bom tempo nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, né, termos esse cumprimento carinhoso que é típico do brasileiro, tá certo? Meus irmãos, eu me sinto muito à vontade de dar esse aviso aos irmãos. Eu entendo que foi uma decisão sábia que nós do conselho tomamos, eu entendo assim, tá certo? Mas é para a segurança dos irmãos. Eu espero que ninguém possa estar pensando assim, mas é porque a gente não quer retornar às atividades. Irmão, nós queremos. O meu desejo, o desejo dos presbíteros da nossa igreja, é que nós voltemos ao normal, é que nós voltemos a cultuar ao Senhor juntos, mas infelizmente, por um tempo, ainda não nos é permitido. Por um tempo, temos que ter sabedoria, temos que agir com sabedoria, tá certo? Então não é o governo do Estado que vai dizer quando é que nós vamos retomar as nossas atividades. A igreja é separada do Estado, não é. Eu acho que a liderança de cada igreja local é que tem que observar se pode ou se não pode. E nós tomamos essa decisão. Eu quero pedir aos irmãos que observem todas essas informações, que nós tenhamos o cuidado, usemos as máscaras ainda. Você que é membro da Igreja Betel e de nossas congregações, ao sair na rua, use sua máscara, use o seu álcool em gel. Pode ser que não lhe proteja 100%, mas é o que nós temos, tá certo? É o que nós temos e precisamos. Eu acho, repito, como eu já disse, eu acho uma falta de respeito quando alguém está sem uso de máscara de maneira pública. Então não seja mal educado, não seja desrespeitoso. Faça isso por causa do outro e por causa de você também. Nós precisamos de sabedoria nesses dias loucos que estamos vivendo, nesses dias de tanta insanidade. Tenhamos sabedoria. Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo, tá certo? E a minha intenção foi mesmo gravar esse vídeo para deixar claro aos irmãos a nossa intenção. Se